Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Patrícia Monteiro. Neste vídeo vou falar brevemente sobre 3 pontos que você pode notar ou reparar ou focar para você saber se você está a ouvir a voz do espírito ou se você está a ouvir a voz do seu próprio ego. Este vídeo é mais para aquelas pessoas que recebem comunicação espiritual, porque nós todos somos espirituais, nós todos temos intuição, nós todos recebemos comunicação espiritual, mas uns de nós têm audição mais desenvolvida do que o resto das formas de captar a informação espiritual, de receber as mensagens, não é? E, portanto, as pessoas que ouvem no seu ouvido informação espiritual, portanto são clareaudientes, muitas vezes ouvem mesmo vozes exteriores. Há pessoas que têm a clareaudiência mas não ouvem uma voz, ouvem um pensamento no ouvido, que é a mesma coisa, tem a ver só com a própria forma de nós recebermos. E portanto é sobre isto que eu vou falar. Como é que você distingue uma voz no seu ouvido, que é uma voz do espírito, que pode ser de um ser de luz, pode ser dos seus guias, pode ser apenas a voz da sua intuição no seu ouvido? Como é que você sabe a diferença entre essa voz e a voz do seu ego? Como é que você sabe essa diferença, não é? Eu já ouvi outras pessoas falarem sobre este tema há uns anos atrás e na altura aquilo que eu li ou aquilo que eu interpretei da pessoa que estava a ensinar sobre isto foi que a voz do espírito era sempre uma voz meiga, carinhosa, que aconselha e que não dá ordens. Era uma coisa assim muito... A pessoa estava a tentar ensinar que o espírito era meigo, era suave, era delicado, era... Como é que eu ia dizer? Era doce, podemos dizer assim. E na altura, isso até confundiu um bocado a minha própria experiência, porque eu sempre recebi as informações em clareaudiência, portanto através do meu ouvido, mas o espírito comigo nunca foi muito doce. Até que eu comecei a tentar perceber, e eu pensava que aquilo não era informação espiritual. Porquê? Porque eu, como pensava que aquela pessoa que me estava a ensinar, que essas indicações eram para toda a gente, não é? E nunca são, mesmo estes vídeos que eu faço para vocês são gerais e vocês devem sempre aplicar à vossa situação. O que ressoa com vocês é o que ressoa com vocês, e o que não ressoar não está errado, simplesmente não é para a vossa experiência, está bem? E nós temos que saber selecionar. Portanto, eu por ouvir essa pessoa pensava que a informação que eu recebia no meu ouvido não era espiritual, pensava que era a voz do meu ego, pensava que era alguma coisa que não era... que não vinha do espírito, por assim dizer. Mas confesso que se calhar fui eu que interpretei mal o que a pessoa estava a explicar, também pode ser, não é? Porque eu estou aqui a passar informação e eu nunca sei o que é que vocês vão interpretar do que eu digo, não é? Eu talvez tenha interpretado mal, porque eu fiquei a pensar que a voz do espírito tinha que ser uma coisa assim, doce, meiga, calma. Depois eu pensava, mas as vozes que eu ouço no meu ouvido não são nada calmas, não são nada meigas. E a pessoa também dizia que o espírito nunca dava ordens, e a voz do espírito comigo é muito prática. Quando são coisas do dia-a-dia, por exemplo, não sei se hei de ir por um caminho ou hei de ir por outro quando estou a conduzir e o espírito diz, vai pela esquerda. O espírito diz-me, vai pela esquerda, não me diz, se calhar tu podias ir pela esquerda. Assim uma coisa mais suave, não é? Ele vai direto ao ponto, é assertivo, é direto. Ao que eu comecei a pensar, então mas... isto é do espírito, porque sempre que eu seguia essa voz, as vozes do espírito, as coisas aconteciam de uma forma fluida, boa, as coisas corriam bem, não é? E sempre que eu não seguia as vozes, as coisas corriam mal, portanto aquilo vinha de algum sítio inspirado, não é? E eu comecei a pensar, então se calhar aquela senhora estava a falar sobre a voz do espírito, ser suave e ser querida, porque se calhar era a experiência dela. Pronto, foi esta a conclusão que eu cheguei. Portanto, este vídeo fala sobre a minha experiência com as vozes do espírito. E portanto as coisas que eu vou dizer podem ajudar-vos, mas se não fizerem sentido para vocês, tudo bem, amigos como dantes, vocês seguem em frente e eu também, está bem? Então, o que é que eu sinto? A primeira coisa que eu acho que vocês devem prestar atenção é, eu sinto, nós atraímos sempre as coisas de acordo connosco, de acordo com a nossa energia, de acordo com o nosso sistema de crenças, de acordo com a forma como nós pensamos e de acordo com a forma como nós estamos na vida. Portanto, se você não é uma pessoa muito meiga a falar, se você não é uma pessoa muito branda a falar, ou até nem gosta de falar com pessoas com aquela voz muito calma e não sei o quê, se você não gostar disto, obviamente o espírito não vai aparecer no seu ouvido a falar dessa maneira.
Foi isto que eu percebi. Porque o espírito comigo era prático, era tchan, 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 tchan. E eu pensei, pois eu também sou assim. Eu também sou assim prática. Eu também gosto de pessoas que vão direto ao assunto. Então o espírito comigo veio como eu gosto. Ok? Fala comigo como eu gosto. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que perceber é: o espírito fala com vocês de acordo com a vossa preferência. Agora, há uma característica que é chave. O espírito é inspirador. Portanto, vocês sentem sempre que quando vocês ouvem aquela voz e quando vocês seguem aquela voz, vocês estão a viver uma vida inspirada, está bem? Estão a viver uma vida inspirada, estão a viver uma vida alinhada com a vossa melhor versão. Vocês têm essa sensação de empoderamento, de que não estão sozinhos, de que estão a ser guiados por alguma coisa maior. Quando é o espírito, porque quando é o ego, vocês não sentem isso. Está bem? Portanto, há aqui uma grande diferença. A primeira diferença é: o espírito fala como vocês gostam, portanto, de acordo com a vossa preferência, mas de uma forma inspiradora. E o ego não é nada inspirador, pelo contrário, o ego é desmotivador. A voz do ego é desmotivadora. A voz do ego vai dizer a si ou que você não consegue fazer alguma coisa, ou que se calhar é melhor não, vai-lhe colocar uma cena de medo, não é? Se calhar é melhor não, por ali é melhor não. Portanto, a voz do ego não é inspiradora, não é empoderadora, não nos leva para a frente, não nos alinha com a melhor versão. É uma voz que pelo contrário, parece que nos está a privar do nosso próprio caminho, está bem? Esta é a primeira grande diferença. E tem a ver com a minha experiência, como eu já disse. Depois, a outra grande diferença que eu quero que vocês prestem atenção é, e foi esta aqui eu notei agora há muito pouco tempo, quando eu começou-se a aproximar o momento de eu gravar este vídeo, foi quando eu tive essa experiência de uma forma muito clara, e eu percebi, olha, lá está, isto agora está a vir muito mais claro, que é para eu depois também conseguir ensinar. Então, a segunda grande diferença é, a voz do espírito é próxima do nosso ouvido, vocês sentem a voz aqui mesmo encostada ao ouvido, é alta, é um som alto, o volume é alto, vocês ouvem facilmente e é muito clara. Vocês ouvem uma voz, tá bem? Uma coisa clara, alta e próxima do ouvido, tá? A voz do ego não é. A voz do ego, como é uma voz do medo, o próprio ego parece que tem medo a falar connosco, é uma coisa estranha. Então a voz do ego não está aqui junto ao ouvido, parece estar aqui um bocado mais afastado. Estão a ver quando vocês estão ao telefone com alguém e de repente a pessoa está a falar com vocês, mas afasta-se um bocadinho do telefone e vocês dizem assim: epá, estou a ouvir um bocado mal, estás um bocado longe. É a mesma coisa, a voz do ego é um bocado longe, é afastada, não é aqui tão próxima do ouvido. É claro, para vocês distinguirem esta característica que eu estou a falar, têm que estar bem atentos, não é? A voz do ego, além de não vos motivar, é um bocadinho afastada do vosso ouvido, não é tão próxima. Parece que a pessoa se afastou do telefone, está bem? É isto que vocês, e é muito interessante, e eu fartei-me de rir quando tive esta experiência e pensei, olha que giro, realmente isto é interessante para partilhar com as pessoas. E ao contrário disso, a voz do espírito é mesmo aqui encostadinha, é mesmo aqui encostada, é que não falha, é alto, claro e vocês percebem logo, pau, é isto. E quando seguem aquilo, há aquela sensação, como eu disse na primeira diferença entre as duas vozes, há aquela sensação de empoderamento. Eu tenho o poder, eu tenho a força. Agora, a terceira diferença, esta aqui é um bocadinho mais, pode ser um bocadinho mais controversa para algumas pessoas, mas para mim não é, porque é a minha experiência, lá está. A voz do espírito é uma voz que é atualizada no momento presente. O que é que isto quer dizer, Patrícia? Isto quer dizer que o espírito pode-vos dizer, como somos nós que atraímos as coisas, de acordo com a nossa energia, de acordo com o nosso sistema de crenças, de acordo com o que nós enviamos para fora, é aquilo que nós trazemos, nós também atraímos as vozes, não é? É incrível! Nós também atraímos as vozes de acordo com o nosso sistema de crenças, ok? Agora vejam uma pessoa como eu. Eu todos os dias trabalho com meditações, todos os dias trabalho com leituras, todos os dias são revelados padrões que estão na minha mente inconsciente a bloquear a minha vida e que são libertados. Portanto, no dia a seguir, a Patrícia é sempre uma nova Patrícia. Também, o que é que acontece? Muitas vezes, no dia a seguir, 2 dias depois, uma semana depois, um mês depois, eu já não tenho o mesmo sistema de crenças. Eu já não tenho as mesmas energias que estavam a limitar o meu caminho, ok? Então, muitas vezes, para o mesmo assunto que nós conversámos com os guias, ou que conversámos com o espírito, para o mesmo assunto, uma semana antes, o espírito disse uma coisa. E uma semana depois, o espírito diz outra coisa. E eu antigamente pensava assim, bolas que chatice, os meus guias estão-me sempre a mentir, os meus guias estão-me sempre a mentir, é uma chatice. Mas não, eu agora percebi que não, os guias não estão a mentir. O que os guias fazem é o que o espírito faz, porque o espírito está no agora, está no presente. Ele diz aquilo que vocês mais precisam para aquele momento. Portanto, vocês vão receber as orientações como vocês mais precisam naquele momento. Agora, se uma semana depois a vossa energia está muito mais aberta,
tem muito menos crenças limitadoras, vocês, se calhar, têm muito mais possibilidades de escolha. E o espírito pode-vos indicar um caminho que uma semana antes não existia. Portanto, vocês antes, uma semana antes, ouviam uma determinada orientação e uma semana depois, se calhar, estão a ouvir outra, porque novos caminhos nasceram na vossa consciência. É assim que eu vejo e é assim que acontece comigo. Portanto, eu antes pensava que o espírito estava-me sempre a mentir, dizia uma coisa um dia, depois dizia outra coisa. Não, agora eu percebo, não, o espírito vai se atualizando de acordo com a nossa transformação pessoal. Agora, o nosso ego não é assim, porque o ego o que é que quer? Qual é o objetivo do ego? O objetivo do ego é que você fique na sua zona de conforto e não mude. Quanto menos você mudar para o ego, melhor. Portanto, o ego quer agarrá-lo a si e a alguma coisa que o mantenha na sua zona de conforto. Logo, a sua zona de conforto são coisas que você conhece. Então, o ego vai dizer alguma coisa que você conhece, que é baseada no medo, portanto, um medo seu que você já está farto de saber, você já está farto de explorar, e vai estar sempre a repetir aquele medo. Não te esqueças que por ali há problemas, não te esqueças que tu és insegura, não te esqueças, é capaz de dizer durante 3 anos que você é inseguro e não é capaz de fazer uma coisa. Portanto, a voz do ego é repetitiva, ela não se atualiza, você transforma a sua energia e continua a ouvir a mesma ladainha na cabeça. É uma grande diferença. Portanto, a voz do espírito é atualizada ao momento presente. Se você se transformou e abriu novas possibilidades na sua energia, o espírito vai inspirá-lo a fazer mudanças positivas nessas novas vias, nessas novas possibilidades. E o ego vai continuar a dizer a mesma coisa que sempre disse há 2 anos atrás, há 3 anos e há 1 mês. Portanto, esta também é uma grande diferença. E pronto, são estas as 3 grandes diferenças. Eu vou fazer um pequeno resumo, só para não irmos daqui completamente loucos. Portanto, a primeira grande diferença é a voz do espírito. Tem sempre a ver com a sua preferência, portanto, o tipo de voz que você gosta de ouvir ou o discurso que você gosta de ouvir é aquilo que você vai atrair e é sempre inspirador. Sempre inspirador, é sempre para o levar para a frente, é sempre para você se sentir com o poder pessoal para determinar a sua vida e é sempre para você sentir que você está alinhado com a sua melhor versão. Portanto, tudo o que o espírito lhe diz é para você se alinhar com a sua melhor versão e você ter aquela sensação de expansão. Tá? Quando é o ego a falar, você tem uma sensação momentânea de contração, porque o ego só fala em coisas que vão desmotivá-lo, tá bem? Esta é a primeira grande diferença. Um é inspirador e o outro é desmotivador, tá? Depois, a segunda grande diferença é a voz do espírito é próxima do ouvido e é muito alta, você ouve um volume de voz alto e claro como água. A voz do ego é afastada, parece que você está a falar ao telefone com alguém que se afastou do telefone. Portanto, é afastada, é mais baixa e provavelmente não é tão clara, porque como está mais afastada parece que você não está a ouvir muito bem. Ok? Portanto, esta é a segunda grande diferença. Uma é próxima, alta e clara, e a outra é afastada e é mais desfocada a voz, mais baixinho o som, está bem? Agora, a terceira grande diferença. O espírito atualiza a informação no momento presente, de acordo com a sua transformação. À medida que você vai progredindo, crescendo e transformando, o espírito vai mudando aquilo que lhe disse no dia anterior e atualizando a orientação que lhe deu de acordo com o seu novo nível de possibilidades, está bem? Atualizado ao seu momento presente. E o ego, não. O ego repete sempre a mesma ladainha, hoje, amanhã, depois e daqui a 3 anos está a dizer a mesma coisa, está bem? Portanto, é repetitivo o ego. É obsessivo até. Tá? E o espírito não, o espírito é uma coisa inspiradora e é uma coisa que o leva para a frente, que o leva para a sua melhor versão e que o tira da zona de conforto. Logo, ele tem que atualizar a informação progressivamente à medida que você se vai atualizando. E você até pode pensar, o espírito é mentiroso. Não, o espírito não é mentiroso, nós é que somos apegados. O ego é que é apegado, não é? O ego é que vai repetir sempre a mesma coisa, que quer que você não saia do mesmo lugar. Está bem? Portanto, eu espero que esta informação possa ter ajudado. Estou muito feliz de ter partilhado esta informação consigo. Gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve.